Chegamos finalmente ao nosso último vídeo do nosso curso, né? Para que a gente possa fazer aí esse encerramento, né? E isso seja de fato um estímulo, né? Para que possa te motivar a querer estudar cada vez mais esse livro que pode, né, de fato, ele apresenta para você o plano da salvação e mostra o que Deus fez por nós e o que a gente precisa fazer, tá bom? Então, continue, né? Continue perseverando. Vamos olhar aqui no slide para a gente poder terminar. A gente está aí no quinto período no nosso curso, que é o período cristão, e para a gente poder terminar essa última reflexão quando vai ser o fim, então? Quando vai ser o fim do período cristão? Então, olha só, crendo ou não, gostando ou não, todos nós estamos caminhando para o fim. E esse dia chegará. Mas a pergunta é, quando será o fim da era cristã? Então a era cristã ela vai acabar, ela pode acabar de três maneiras. Primeiro, em termos de escritura, em termos de Bíblia, o período cristão ele chegou ao fim, né? Ele começa lá em Gênesis e ele termina com a morte de João, né? Que foi o último apóstolo por volta do ano 96. E por que termina com João? Porque João escreveu os últimos livros da Bíblia, né? Em especial ali o Evangelho de João, o primeiro, segundo, terceiro, a carta de João e por fim Apocalipse. Então, em termos de escritura, o período cristão acabou. Não existe mais nada a ser revelado, não existe mais nenhum outro livro, não existe uma outra alternativa, não existe outro evangelho. Os evangelhos, né, a palavra de Deus, ela foi revelada para os apóstolos e elas estão registradas aqui na nossa Bíblia. Então, não existe mais nada a ser revelado. Então, a Bíblia é um livro completo. Tá bom? Então, em termos de escritura, o período cristão está concluído, tá bom? Em termos de promessas, falta apenas uma promessa a ser cumprida. Então, o período cristão chegará ao fim com a volta de Cristo. Então, agora que Deus já cumpriu a última promessa feita ao patriarca Abraão. Lembra a promessa que Deus fez para Abraão? Através dessa nação, todas as nações do mundo vão ser abençoadas. E isso aconteceu. Jesus veio. Através dele, qualquer pessoa, de qualquer nação, de qualquer língua, de qualquer lugar, pode conhecer a salvação, pode ser salva, pode ser abençoada por Deus. Porque pode ter o sangue de Cristo na vida dele, ser perdoado, ser justificado e receber a vida eterna. Então, é apenas aguardar Jesus voltar. É isso que falta. Precisamos apenas aguardar a volta de Cristo. Jesus prometeu voltar e voltará. Está lá em João 14:3. Mas dessa vez, e isso precisa ficar claro, quando Jesus voltar, não vai ser para tirar pecados, porque ele já veio para isso. E sim para trazer salvação para aqueles que o estão aguardando e condenação para aqueles que o rejeitaram. Esse dia, ninguém sabe quando será? Somente o Pai, como está lá em Mateus 24:36. Mas o que acontecerá nesse dia está explicado nessas passagens. Então você pode ler essas passagens e você vai ver, e tem muitas outras que falam a respeito da volta de Cristo. Então, já foi revelado, já foi mostrado na Escritura o que vai acontecer nesse dia. A gente precisa só estar preparado, acreditar na palavra e estar preparado. Então, em termos de promessa, o período cristão vai acabar quando Cristo voltar e nos levar para o lar. Mas o período cristão também pode acabar antes, porque ele pode acabar em termos da minha vida. Então o período cristão ele pode acabar antes para mim, antes da volta de Cristo, com a minha morte. Eu não sei também o dia que eu vou morrer, mas eu posso morrer antes da volta de Cristo e o período cristão acabará para mim, né? Então, enquanto eu ainda estou vivo, enquanto eu ainda estou aqui, eu tenho a oportunidade de conhecer o Evangelho e de obedecer ao Evangelho para herdar a vida eterna. E quem já recebeu o Evangelho, quem já obedeceu ao Evangelho, precisa permanecer firme até o fim. Afinal, o próprio Senhor, o próprio Salvador Jesus, o Filho de Deus, afirmou isso em Marcos 16:15-16 e lá em Mateus capítulo 10, tá bom? Então, nós não sabemos quando o Senhor vai voltar e nós não sabemos quando nós vamos morrer. Então, qual é
que nós precisamos fazer em relação a isso? Estar preparados hoje. Às vezes a gente quer postergar, deixar essas coisas, depois eu me acerto com Deus, depois eu resolvo. Mas não, a gente não sabe. Então por causa disso eu preciso resolver minha vida com Deus hoje. Eu preciso crer no Evangelho hoje, eu preciso me batizar hoje, eu preciso ser salvo hoje. Porque a promessa de Deus para nós é, leia esse texto comigo, está lá no slide, Romanos 8:1, não há, se alguém está em Cristo, não há condenação. Se alguém está em Cristo, não há condenação. Se você obedeceu ao Evangelho da maneira bíblica, se você creu, se arrependeu, foi batizado da maneira correta, por imersão, para perdão, recebeu o Espírito Santo, não há condenação para você. Não há condenação. Porque é Cristo quem nos justifica, né? Então, tá aqui os três termos, né, para que a era cristã acabe, né? Então eu quero que você pense sobre isso, eu quero que você medite sobre isso, eu quero que você entenda a urgência de respondermos ao chamado de Deus para nós, tá bom? Então estamos aqui encerrando o nosso curso e eu quero parabenizar você por ter chegado até essa aula e ter assistido essas aulas. Espero que isso tenha motivado você a querer saber mais sobre Deus, a querer conhecer mais sobre Jesus, mais sobre a salvação. E entender que no meio de tantos lugares que infelizmente têm a Bíblia, mas não leem a Bíblia, que ignoram as passagens, que fazem as coisas do seu jeito, nós precisamos nos comprometer com a verdade. Nós precisamos nos comprometer apenas com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia, né, esse livro aqui, ele é suficiente para que a gente possa conhecer a vontade de Deus e que a gente possa viver de acordo com o que ele espera de nós. E é exatamente essa igreja que nós somos, né? Nós somos a igreja de Cristo, porque quem nos guia, quem é o nosso pastor, quem nos lidera é Cristo. Não queremos ser uma denominação, né, que é liderada por homens, mas queremos ser uma igreja que é liderada por Cristo. E eu convido você, se você gostar, quiser fazer parte da igreja de Cristo, que você procure uma igreja de Cristo mais perto da sua casa. Nós somos uma igreja que busca o tempo todo apenas a palavra de Deus. Ficar onde a Bíblia fala, nós falamos, onde a Bíblia não fala, nós nos calamos. E nós queremos seguir a palavra de Deus para ter a certeza de que as promessas que estão aqui, elas vão ser realidade na nossa vida. Tá bom? Então, agradeço, né, a oportunidade, parabenizo você por completar esse curso e se você tiver alguma dúvida, nos colocamos à disposição para poder conversar mais, para poder tirar dúvidas e ter aí talvez algum outro momento, né, para te ajudar nesse processo de aprendizado. Tá bom? Então, fique com Deus e até mais.